O programa Evidências de hoje trará você a um dos mais fascinantes locais de Israel, o Parque Nacional de Tel Dan. E como tudo aqui respira história e bebe evidências arqueológicas, vamos descobrir neste lugar mais um pouco do antigo passado de Israel, as maravilhas da Bíblia, os personagens que passaram por aqui. O programa Evidências está só começando. O cenário que a região de Dan apresenta é maravilhoso do ponto de vista da natureza. E como se trata de um país com grande vastidão de deserto, não é difícil ver a surpresa de alguns turistas quando chegam neste pedaço de chão. Eles até perguntam, será que estamos mesmo em Israel? Aqui até parece um pedaço do Brasil. Estes, é claro, são aqueles mais apaixonados. Se olharmos a Bíblia de um lado e um mapa das terras bíblicas do outro, veremos que a expressão desde Dan até Beersheba aparece em várias passagens como um estereótipo fixando os limites norte e sul da Terra Prometida. Seria como se disséssemos, isso aqui vai do Oiapoque ao Chuí. Hoje, o antigo sítio arqueológico está em meio a uma extensa reserva florestal com vegetação luxuriante, regada por uma das principais nascentes do Rio Jordão. Desta nascente jorram 250 milhões de metros cúbicos de água por ano. Se olharmos para a história bíblica das conquistas da Terra Prometida, veremos como tudo começou a partir da herança distribuída entre as tribos de Israel. Na divisão da terra, a tribo de Dan recebeu um território na planície costeira próxima a Jafa, hoje conhecida pelo nome de Jope. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecron, Eltec, Gilbetom, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região defronte de Jope. Josué 19, 40-46. Quando os danitas, isto é, os hebreus da tribo de Dan, perceberam ou acreditaram que eles não dariam conta de lutar contra os filisteus e suas carruagens de guerra, que também estavam ali por aquela região, eles resolveram se mudar para o norte de Canaã em busca de um outro lugar para construir o seu assentamento. Eles então vieram para cá e se depararam com essas muralhas que estão aqui, que já possuem mais de 3.400 anos. A parte de cima, em basalto, foi refeita pelos israelitas, mas a parte de baixo já estava aqui quando os danitas chegaram nesse lugar, isto por volta de 1370 a.C. Foi o arqueólogo e oficial da Marinha William Lynch que identificou pela primeira vez em 1849 essas ruínas como sendo a antiga cidade de Dan. 3 anos mais tarde, Edward Robinson confirmou essa identificação e hoje já não há mais dúvida quanto a ser este o antigo sítio mencionado nas Escrituras. A cidade dos cananitas, que ficava atrás dessas muralhas de pedra, que aliás eram mais altas do que você vê hoje, às vezes era chamada de Lechem, às vezes de Laís, e foi mais tarde apenas que o seu nome foi mudado para Dan, mas sobre isso falaremos mais adiante. Laís é mencionada num texto de maldições egípcio datado do século XIX a.C. Depois, ela aparece citada numa lista de cidades conquistadas por Tutmés III no século XV, também a.C. E, finalmente, ela aparece em algumas cartas da cidade de Mari, que foram enviadas pelo deserto e pelo rio Eufrates. A cidade de Laís, ou Lechem, ainda é mais antiga do que isso. Ela já existia em pelo menos 1800 a.C. como uma próspera cidade. E a prova
está bem aqui atrás. Esta entrada, feita de tijolos de adobe, é o mais antigo portal arqueado do mundo. Os arqueólogos ficaram impressionados com sua preservação depois de quase 4 milênios debaixo da terra. Os muros originais mediam uns 7 metros de altura e o arco 2,4 metros de diâmetro, e tudo isto feito de tijolos de barro, o que é mais impressionante. Essa era a principal porta da cidade no chamado período do Bronze, que, como eu falei, estava em uso por volta de 1800 a.C. Sendo assim, sabe quem passou por aqui? O patriarca Abraão. O livro do Gênesis diz que Abraão empreendeu uma perseguição a alguns reis do norte que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Assim, de acordo com Gênesis 14:14, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Até Dan, isto é, até aqui. Agora, talvez Abraão veio a esta cidade para comprar suprimentos ou até obter informações sobre o paradeiro do seu sobrinho. É claro que esse lugar não se chamava Dan nos dias de Abraão. Este foi um nome dado posteriormente pelos hebreus. O nome da cidade era Lechem ou Laís. O nome Dan, em Gênesis 14, verso 14, é apenas uma atualização do texto do autor inspirado, isto para facilitar o entendimento por parte do leitor. Seria como um historiador dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas, na verdade, ele descobriu uma terra que só muito tempo depois seria chamada de Brasil. E por falar em nome posterior dado pelos hebreus, vamos retomar a nossa história de como os danitas chegaram a este lugar. Lembre-se, eles tiveram dificuldades com a porção territorial que lhes fora dada originalmente na divisão da terra. Veja uma passagem bíblica que alude a essa parte da história. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lechem, conquistaram-na, passaram-na a fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lechem e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Josué 19, verso 47. Interessante que a terra que os hebreus conquistaram sob o comando de Josué era, na verdade, uma porção territorial que já havia sido comprada pelos patriarcas no passado e que agora estava dominada ou cercada por povos cananitas, alguns deles, aliás, muito hostis, e que não deixavam o povo de Israel sequer passar para tomar posse daquilo que era seu por direito. Muitos desses povos eram vassalos do rei do Egito. Mas os danitas resolveram dominar uma terra que Deus não havia ordenado que dominassem. Eles sim praticaram um genocídio em nome da ganância. A Bíblia diz que duas coisas chamaram a atenção do povo. A primeira delas foi a beleza do lugar. De fato, a natureza local, com sua fartura de águas, plantas e animais silvestres, era algo semelhante ao Jardim do Éden para aqueles que passaram tantos anos vagueando pelo deserto. Mas a segunda razão, essa sim foi bastante cruel. O livro de Juízes, capítulo 18, verso 27, diz que os homens de Dan perceberam que o povo da cidade aqui era pacífico e vivia despreocupado em relação a guerras. O que se segue depois disto foi uma verdadeira carnificina não aprovada por Deus. Mas para entender isto, é preciso voltar um pouco mais no passado. Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional por pelo menos 300 anos. As tribos mostravam-se independentes e cada um fazia o que parecia direito a seus olhos. Juízes 17, verso 6. Era a época dos juízes, os quais Deus levantava principalmente nas emergências para livrá-los dos invasores e defender a justiça civil. É como diz a Bíblia: quando não há sábia direção, o povo se corrompe. Provérbios 11, verso 14. O grande problema é que nesse tempo o povo hebreu se tornou uma geração que não conhecia bem o Senhor Deus de Josué e o Senhor Deus de Abraão, muito menos aquele de Moisés, e como consequência acabaram entrando pelo caminho da idolatria. Quer ver isso na Bíblia? Preste atenção no que está escrito em Juízes, capítulo 2, versos 10 a 13. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor,
o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Esse aqui, do meu lado, é um daqueles típicos altares pagãos usados antes e depois que os hebreus chegaram nesse lugar. Ele é original. Essas pedras que aqui estão foram colocadas por adoradores de deuses pagãos, aqueles cujo culto era proibido pelo Deus de Israel. Aliás, existe um texto bíblico que, embora não esteja fazendo alusão a Dan, descreve muito de perto o que nós estamos vendo aqui. Eu me refiro a 2 Reis, capítulo 23, verso 8, que conta a história da reforma promovida por Josias. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Beersheba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que ficava à esquerda da porta da cidade. Percebeu o que disse o texto? Um altar que fica à esquerda da porta da cidade. Embora esteja falando de Beersheba, temos aqui a mesma coisa. Até parece um padrão arquitetônico. Por quê? Porque nós temos aqui o altar e logo ali à frente está a porta principal da cidade. Quem olha de lá para cá, no altar, também percebe que ele está à esquerda da porta da cidade, exatamente como disse o texto da Bíblia. Esta estrutura, segundo a compreensão de muitos estudiosos, formava os lugares altos para a queima de incenso. Veja que essas pedras acima parecem ter sido estrategicamente colocadas ali. E pedras erguidas desse jeito já foram encontradas em vários sítios arqueológicos do Oriente Médio. O significado preciso dessas pedras que ficavam aqui em cima ainda é motivo de disputa entre os arqueólogos. Alguns pensam que seriam símbolos de ancestrais que já haviam morrido, de cidades aliadas ou, quem sabe, de mais algumas formas de divindades cultuadas aqui em Canaã. Pedras erguidas sobre um altar parece ser um elemento comum nas religiões cananitas, mas também aparecem como um monumento em várias cerimônias que marcavam o pacto entre Israel e o seu Deus. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 monumentos de pedra, simbolizando as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, verso 4. O curioso é que Josué também recolheu pedras do Rio Jordão quando eles entraram na Terra Prometida e fez altar com estas pedras. Percebe alguma semelhança? A pergunta que se faz é: por que Deus então proibiu uma prática, sendo que o altar era tão bonito? E mais, se esse lugar é tão maravilhoso do ponto de vista da natureza, por que Deus evitou mandar o povo para cá? Por que Ele não deu a princípio esse lugar para nenhuma das tribos de Israel? Precisamos meditar um pouco mais nisso. Essa é uma parte do sítio que permite você, com poucos passos, viajar no tempo. Sabe por quê? Logo aqui atrás, nós temos restos das muralhas datados de 1900 a.C. Mas se eu andar poucos passos aqui, indo nessa direção, eu encontro a outra muralha datada de 900 a.C. Muitos séculos se passaram entre o que está ali embaixo e o que está ali em cima. Mas vamos conhecer melhor esse assentamento agora pelo lado de dentro. Pensando ainda no período dos juízes, quando os membros da tribo de Dan ainda estavam insatisfeitos com seu pedaço de terra, temos a afirmação bíblica de que tanto lá como aqui havia muita corrupção espiritual, política e também moral. Na verdade, uma bagunça, e já mostramos isso através dos textos bíblicos. Diante dessa atitude, Deus permitia que inimigos pagãos dominassem os hebreus, a fim de que, sentindo a falta do Todo-Poderoso, clamassem por libertação. Deus então mandava juízes para salvar e governar o seu povo. A crise do povo hebreu ficava ainda pior quando eles resolviam se voltar para os ídolos do paganismo. E aqui, em Lechem, apesar da beleza do lugar, perto das montanhas de Efraim, funcionava um verdadeiro centro de idolatria e desonestidade. A Bíblia conta uma história que ilustra essa realidade.
Havia um homem da cidade de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 peças de prata que foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que o dinheiro está comigo. Eu o tomei. Juízes 17, versos 1 e 2. Percebeu a situação? Uma rica senhora da alta sociedade que vivia em algum lugar próximo daqui, teve dinheiro roubado e qual não foi a sua surpresa em saber que o seu próprio filho era o responsável pelo furto. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Juízes 17, verso 2. Veja que curioso, que estranha atitude. Ela ficou mais aliviada em ter o seu dinheiro de volta que preocupada com o caráter do seu filho. Veja que ela não o elogia diretamente pelo delito, mas por ter devolvido o dinheiro para ela, ela fica bem. Por outro lado também, não existe nenhuma repreensão por esse ato. Ela parecia fazer vistas grossas à delinquência de Mica. Educar filhos nunca foi uma tarefa fácil, nem naqueles dias, muito menos hoje. A mensagem de Deus ao povo hebreu, no entanto, era de que os pais deveriam corrigir seus filhos e não ser coniventes com seus delitos, sejam grandes ou pequenos. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que negligencia a repreensão comete grave erro. Provérbios 10, verso 17. Essas são palavras de sabedoria que, embora foram escritas muitos anos depois da morte da mãe de Mica, certamente vinham de um conceito de educação que era conhecido por ela. Aliás, o texto bíblico dá a entender que ela mesma era parte do povo hebreu. Veja novamente o elogio que ela fez ao filho delinquente. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Juízes 17, verso 2. O texto hebraico original coloca nos lábios desta mulher o nome sagrado do Deus de Israel, que os tradutores vertem pela palavra Senhor. Eles eram, portanto, uma família de hebreus, ou pelo menos praticantes da religião de Israel, que por alguma razão vieram para a região, talvez atraídos pela beleza do lugar ou outro motivo qualquer. Mas a idolatria reinante na nação terminou contaminando a casa de Mica. A idolatria e a falta de princípios morais. O mais lamentável ainda é que, ao devolver o dinheiro o qual furtara da mãe, Mica foi elogiado por ela como se houvesse sido abençoado pelo Senhor. Além de não repreender o filho pelo furto, ainda usou o nome de Deus em vão, desafiando o mandamento que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Você sabe que geralmente um pecado puxa o outro, e assim também foi com aquela mulher e o seu filho. Como se não bastasse não ter repreendido o filho e ter tomado o nome de Deus em vão, a matriarca da família de Mica disse que aquele dinheiro seria para fazer 2 ídolos e, com eles, presentear o próprio filho rebelde. Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dá-los para você. Juízes 17, verso 3. Essas são imagens de divindades cananitas datadas da mesma época em que ocorreu essa história. Note que uma delas é de argila e outra de metal, semelhantes àquelas mencionadas no livro sagrado. Para nós que vivemos em pleno século XXI, tanto a proibição de Deus de se ter imagens de culto, quanto a devoção exagerada daquela mulher por 2 estatuetas, não parecem fazer muito sentido. Contudo, para os que viviam naqueles dias, a adoração de falsos deuses era, sem dúvida, uma das principais armadilhas espirituais que se pode imaginar. Sem contar que esses cultos não se limitavam a uma adoração inocente, eles eram recheados de licenciosidade, orgias e até sacrifícios humanos. Alguém escreveu certa vez que ninguém se torna moralmente melhor que os deuses que ele mesmo adora. E isto é especialmente verdadeiro nesse contexto. Tanto os que fazem as imagens, como aqueles que as adoram, acabam tornando-se iguais a elas. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. Têm bocas e não falam, olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e tantos quantos neles confiam. Salmo 115, 1 a 8. E por que não dar um salto no tempo
e fazer desse episódio uma reflexão para os nossos dias. A idolatria, o desrespeito, a falta de princípios assolam a ordem do dia nas grandes cidades e parecem, infelizmente, fazer parte comum da nossa sociedade. O que seria a idolatria nos dias de hoje? Se a família de Mica vivesse numa das grandes cidades em pleno século XXI, que elementos fascinariam a sua mãe e os seus familiares? Algo a se pensar. A mãe de Mica era uma idólatra e, ao mandar fazer uma imagem, estava violando outra clara determinação de Deus nesse sentido. É só olhar o que diz o mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versos 4 e 5. Os ídolos são insensíveis, isto é, não veem, não ouvem, muito menos comem ou cheiram. São imovíveis, não andam com os próprios pés, são impotentes e logo não podem fazer nada pelo ser humano. Tudo isto era enfatizado pelos profetas de Deus. Era o óbvio, mas eles não queriam aceitar. Nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Isaías 45, verso 20. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal e não está neles fazer o bem. Jeremias 10, verso 5. O curioso é que Deus já havia anunciado que os filhos de Israel cairiam na idolatria, ou pelo menos advertido de que este era o grande perigo no qual eles estavam prestes a cair. Veja que ele já havia dito isto nos dias de Moisés, referente ao tempo em que eles estariam no meio de povos não judeus. Está aqui na Bíblia. Veja comigo. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4, verso 28. Só para que você entenda, vamos fazer uma ponte entre aqueles dias e os nossos, ok? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Uma posição que, na verdade, deveria pertencer exclusivamente a Deus. É uma questão de ênfase e posicionamento. Você usa o dinheiro ou deixa que o dinheiro use você? Você ama seus filhos ou os venera como se fossem pequenos deuses dentro de seu próprio lar? Por dados contextuais da história, do relato bíblico e das descobertas arqueológicas, estes podem ter sido alguns dos ídolos adorados pela mãe de Mica. Astarote, deusa dos fenícios. Baal, deus da Fenícia e dos cananeus. Baal-peor, deus dos moabitas. Dagon, deus dos filisteus. E Moloc, deus dos amonitas. Havia também os terafins, ou ídolos do lar, estatuetas que iam desde as pequenas até as de grandes proporções. Esses ídolos podiam ser uma espécie de certificado de propriedade, ou seja, assim como hoje temos uma escritura lavrada em cartório como documento de posse de um terreno, naquele tempo havia uma pequena estatueta que, perante testemunhas e um juiz local, tinham essa função de documentar o direito de propriedade à terra, ou seja, era de posse de um determinado ídolo que você comprovaria que era o dono daquele terreno ou daquela fazenda. Em alguns casos, esses ídolos poderiam indicar a memória dos ancestrais já falecidos e possibilitar a arte da adivinhação. Em meio a esse contexto idolátrico, a Bíblia fala de um rapaz de Belém que era levita e por alguma razão também veio parar aqui na região montanhosa de Efraim. E ele acabou vindo morar na casa da família de Mica. Mais uma vez, a Bíblia mostra que, em muitos casos, o problema não é a falta de religião no lar ou na vida das pessoas, mas a religião errada, ou a fé praticada de modo errôneo. Mica e sua família eram religiosos, muito religiosos, mas de um modo que não estava coerente com as orientações do Deus de Israel. Sabe o que ele fez? Convidou o rapaz levita para morar com eles e trabalhar como seu sacerdote particular, oficiando junto às suas imagens, bem o oposto do que Deus dissera para fazer na lei de Moisés. Sincretismo e religião, misturado com política ou dinheiro,
São coisas muito perigosas, naquele tempo e também hoje. Ele não somente misturou coisas da religião judaica com os cultos pagãos, um sacerdote levita oficiando com imagens de escultura, mas ainda pagou por isso. O sacerdote, para ele, seria uma espécie de guru particular, o amuleto humano para proteger a sua casa de maldições e infortúnios. Assim, ele poderia fazer coisas erradas e não ser punido por isso, pois o sacerdote estaria ali para protegê-lo com um ritual que abarcava o paganismo e o judaísmo ao mesmo tempo. Trocando para a linguagem de hoje, ele queria acender uma vela para Deus e outra para o diabo, como aliás muita gente faz em nossos dias. Lembra o caso do roubo que abriu esse pedaço da história? Mica havia roubado o dinheiro da sua própria mãe e logo depois devolvido, não foi assim? Pois bem, o valor do furto era uma quantia razoável. 1.100 peças de prata equivalia a 110 vezes o salário anual que Mica ajustara com o sacerdote levita. E assim eles iam gastando os dias, misturando o santo com o profano e ainda achando que podiam pagar pelos favores de Deus. Até que um dia, os espiões da tribo de Dan chegaram a esse lugar. Mas a continuidade dessa história, somente no próximo programa Evidências. Não perca, portanto, o nosso próximo encontro. Até lá!